Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Colpocast. E hoje, recebendo a nutricionista Carolina Paletó e a ginecologista Iole Minervino. Vamos conversar bastante aí sobre vários assuntos relacionados à saúde da mulher. Sejam todos bem-vindos. Carol, seja bem-vinda à segunda temporada do Copocast. Quero te agradecer pela tua disponibilidade de vir hoje aqui conversar com a gente. E primeira coisa que eu queria saber da parte da nutrição, o que é essa tal dieta anti-inflamatória? Que a gente sabe que muitas doenças hoje, né, são necessárias essa dieta anti-inflamatória, né, para a parte minha parte do HPV, para ovário policístico, para a parte de endometriose, né? Mas eu quero que você esclareça assim para as nossas pacientes o que é que significa isso. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né? Dizer que é uma honra enorme estar aqui, é uma alegria muito grande poder estar numa mesa compartilhando, conversando sobre saúde da mulher, que é a minha paixão, doutora Ju, então desde já lhe agradeço. Bora lá desmistificar isso, tá? Quando é um tema muito abordado, né? Muito comentado, tempos de redes sociais, onde se fala muita coisa, mas não se expõe de fato o que é uma dieta anti-inflamatória. Então fica uma coisa muito generalista. E uma dieta anti-inflamatória vai muito além do que incluir os alimentos anti-inflamatórios. Então, quando eu recebo pacientes, principalmente dessa área, né, pacientes com doenças inflamatórias ou paciente com endometriose SOP, a gente tem que pensar em todo um contexto, a gente tem que pensar em pilares. E a dieta anti-inflamatória é um destes pilares. E eu sempre parto do princípio, aliás, qualquer nutricionista vai partir desse princípio, que a gente precisa respeitar a individualidade do paciente. Então, o que é anti-inflamatório para um paciente pode ser inflamatório para outro paciente. Olha só. Então, assim, vou só dar um exemplo. A gente tem alimentos que eles são mais fermentativos. Por exemplo, abacate, alho, cebola. Então, possa ser que o abacate, que é um alimento, assim, maravilhoso para a saúde da mulher, possa ser que para uma mulher ele seja fermentativo. E para outra, ele não seja. Ou seja, ele vai ser pró-inflamatório para uma mulher e anti-inflamatório para outras mulheres. Então, é um trabalho, sabe, doutora Ju? Uhum. Incansável da gente, como nutricionista, estar desmistificando isso. Não existe dieta generalista, dieta anti-inflamatória. Eu preciso Hum. atender aquela mulher, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer a individualidade dessa mulher. Hoje a gente também tem batido muito numa tecla de algo que é importantíssimo para a saúde, que é a parte intestinal. Então, Hum. intestino hoje, meu avô que era médico, estava conversando com você agora há pouco sobre meu avô que era Isso. médico. Então, meu avô já falava sobre isso há quantos anos, há quantas décadas atrás ele já falava que o intestino era o segundo cérebro. Então, a Uhum. gente sabe que uma pessoa inflamada, ela vai produzir ali enzimas lá no seu sistema digestivo, como, por exemplo, não vamos partir para nome difícil aqui não, mas só para dar uma pitadinha aí para o pessoal entender. Uhum. Beta-glucoronidase. O que é essa enzima? Hum. A gente está no contexto de mulheres, né? A gente está conversando sobre hormônios, não é isso? Isso. A mulher com endometriose, a mulher com SOP, a mulher na perimenopausa, climatério, ela tem desordem, desequilíbrios hormonais. Então, essas mulheres, a gente sabe que o hormônio, por exemplo, estrogênio, que é o chefe ali, né? Metabolizado no fígado. Mas se a mulher está com a alimentação toda desorganizada, excessos industrializados, muito carboidrato, o que é que vai acontecer? Essa enzima que eu te falei, a beta-glucuronidase, ela vai ser ativada ao extremo e um comando que foi dado lá no fígado para metabolizar o estrogênio, para conjugar o estrogênio, leia-se. O fígado ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para conjugar estrogênio, mandar embora estrogênio. Mas aí chega no intestino e essa mulher está toda bagunçada. Essa mulher não tem saúde intestinal. O que é que a enzima faz? Ela produz mais estrogênio. Aí ela reconjuga estrogênio. Aí tudo isso se torna o quê? Inflamatório. Então, tudo que a gente não quer é trazer mais inflamação para essa mulher. Então, quando a gente pensa em dieta anti-inflamatória, a gente começa, sobretudo, pelo intestino, Uhum. porque mulheres são
flutuações hormonais. Uhum. Então, se eu pego uma mulher que tem um intestino bem com desbiose, síndrome do intestino irritável, que é um contexto, por exemplo, endometriose, 70, 80% das mulheres têm síndrome do intestino irritável, tem algum grau de desbiose. O que é que vai acontecer com essas mulheres? Ao invés do estrogênio obedecer o comando hepático de ser conjugado, o intestino vai mandar estrogênio reconjugado. Leia-se, mais estrogênio sendo lançado na corrente sanguínea. Ou seja, a mulher fica naquele desequilíbrio hormonal. Mais estrogênio, menos progesterona. E eu estou falando de uma mulher que já é estrogênio dependente. Ou se não, de uma mulher que está com a queda do estrogênio. Então, sintetizando tudo isso, quando a gente fala em dieta anti-inflamatória, em primeiro lugar, quem é essa mulher? Qual é a fase da vida dessa mulher? Essa mulher está em que fase da vida? Perimenopausa, hormônios começando a cair, FSH subindo, estrogênio começando a cair. Quem é essa mulher? Ou já entrou em menopausa, ou essa mulher tem uma TPM. Eu tenho que olhar para o intestino dessa mulher. Porque se eu der um abacate para essa mulher, e o abacate realmente ele é anti-inflamatório, mas para ela não cai bem, eu ativo a enzima. Aí eu faço essa bagunça toda hormonal. Uhum. Como é que a gente faz essa diferenciação, Carol? Assim, por exemplo, essa questão do abacate, que eu tô até surpresa, né? Porque eu sempre achava que o abacate era sempre bom, né? Sempre bom, tem aquele colesterol bom, Tem. né? Que aí as Gorduras pessoas falavam, eu poliinsaturadas. disse, nossa, o abacate deve ser de todo bom, né? Mas parece que para algumas pessoas, então, não é bom. Como é que Não é bom. vocês fazem essa diferenciação, assim, de como é que certos tipos de alimento vão agir? Excelente pergunta, excelente pergunta. A gente precisa acompanhar o paciente de forma muito detalhada. Então, sempre peço ao paciente para fechar uma parceria comigo. Não joga toda a responsabilidade no nutricionista. A gente tem exames, tá certo? A gente tem análises genéticas de alimentos, mas eu sempre falo, a melhor análise é aquela que você faz. Então, existe algo, que não pode nem ser chamado de dieta. A gente vai pegar e pedir para esse paciente experimentar algo que a gente chama, entre aspas, dieta Low Food Maps. O que é Low Food Maps? Os Food Maps são os oligosacarídeos fermentáveis. Então, vamos supor, você chegou no consultório, você está na perimenopausa. Aí você diz, Carol, meu intestino está ruim, eu estou com gases, vivo constipada. Aí ainda traz aquela situação toda, aquele contexto todo da perimenopausa. Vivo irritada, de noite não durmo direito, pernas inquietas, acordo de noite, ansiedade, traz esse contexto todinho. E vivo inchada, vivo com gases, estou sentindo que não digiro bem os alimentos. O que é que a gente vai pedir para essa mulher fazer? Eu inicio, além de fazer um processo de detox que está longe de ser suco verde, longe de ser suco Meu verde, tá? Deus, quer dizer que o detox não é Não, suco verde. jamais, esquece. Tem suco verde, mas está longe de ser suco verde. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que eu faço? Eu peço para essa mulher iniciar esse protocolo, não é dieta, protocolo Low Food Maps. Eu vou dizer, Ju, aqui tem uma lista de alimentos. Esses aqui você não vai comer, esse às vezes, e esses aqui estão liberados. Então, entre os que você não irá comer e o que você vai comer às vezes, você vai comer observando. Tem coisa melhor do que observar? Então, não tem como fugir de uma clínica exata, de uma clínica bem pontual, se eu como e observo. Tem os exames, repito, tem os exames, mas eu inicio fazendo o protocolo. Então, eu exijo do paciente muito. Meu paciente, assim, eu sou aquela nutricionista que pega realmente da mão. Então, tem que ter um caderninho para anotar. Tudo na vida da gente funciona assim, tendo compromisso, observando. Então, comi o abacate, observei que distendeu, então o abacate eu já sei que não é para mim. Porque não tem como a gente restringir por muito tempo, é só um protocolo. Se você restringe o Food Maps por muito tempo, é muito restritivo e não significa que você vai ter ali intolerância a todos os alimentos, mas alguns sim. Eu descobri muita coisa, não fiz testes genéticos, mas eu descobri muita coisa fazendo o protocolo. Então, se eu comer abacate, para mim é péssimo. Tem paciente que de boa com abacate. Muito bom, quer dizer, não é uma receita de bolo, Não, né, Carol? olha como isso, Ju,
assim, a gente tem tanta responsabilidade com a nutrição. Eu tenho pego, assim, tanta coisa que às vezes grita, assim. Uhum. Por exemplo, mulher com endometriose. A mulher com Uhum. endometriose, a gente precisa ter cuidado com o intestino dela, né? Como eu Uhum. acabei de falar, uma mulher inflamada, uma mulher que está sempre Isso. produzindo mais citocinas inflamatórias. Uhum. Então, essa mulher, ela precisaria, a priori, ela precisaria de alimentos que ajudassem na detoxicação hepática e na questão do estrogênio, eliminar estrogênio, entendeu? A mulher Uhum. precisaria disso. Se eu fosse seguir um protocolo geral, Uhum. chegou com endometriose, eu lá vou prescrever esses alimentos que ajudam a eliminar estrogênio. Por quê? Porque Uhum. eles fazem detoxicação hepática. Então, o grupo das brássicas, é um grupinho rico em sulforano e enxofre. Uhum. Excelente para mulher com endometriose. Ajuda, faz Uhum. detoxicação hepática. É maravilhoso. Mas e se essa paciente não digere bem eles? O que Uhum. era bom vai ser ruim. Então, nesse grupinho que ajuda, quais são os alimentos que ajudam na endometriose? As brássicas, por exemplo, são campeãs. Brócolis, couve, nabo, repolho. Olha aí. Mas não dá para todas, não dá para pegar um protocolo, vai para Juliana, vai para Iole, não, porque Iole pode não ter problema com brássica, Juliana pode ter. Então, Então é fazendo assim, é você conhecendo o faz, paciente, Ju. você faz assim esse protocolo inicial para conhecer, Eu destrincho, são né? quase 2 horas de consulta comigo. Meu tempo tá, Uhum. minha agenda está cada vez mais apertada e eu pretendo assim apertar cada vez mais, porque eu prezo por qualidade, sabe? Então, Uhum. me interessa saber quem é essa paciente. Me interessa cada detalhe intestinal, da imunidade. Eu trabalho com detoxicação, eu trabalho com imunidade, com metilação. Esse paciente metila bem. Então, é muita Uhum. coisa para saber de um paciente, para poder Verdade. a gente caminhar, né? Muitas vezes, cara, o paciente chega no consultório, doutora, aí me dê umas dicas aí de alimentação. Olha só como é complexo, né? Não tem como a gente, médico, dar dica, porque olha toda essa complexidade que você tá colocando, né? Não tem como a gente dizer, doutora, por exemplo, minhas pacientes de perimenopausa, que é um outro assunto super, né? Que as pacientes gostam muito de saber quais são os alimentos que podem fazer a reposição dos estrogênios e tudo. Além de toda essa complexidade da parte do intestino Sim. que você explicou, a gente não tem como fazer uma abordagem e o quão é importante um profissional nutricionista acompanhando essas pacientes, E né? a gente tem que partir do princípio, eu sempre falo para elas, esse questionamento elas também me fazem. E eu sempre falo para ela, primeiro lugar, nenhum fito-hormônio vai fazer o papel do hormônio. Mas a gente vai trabalhar em conjunto com sua médica, sim, a gente vai incluir. Então, a gente pode Uhum. incluir a isoflavonas, lignanas, linhaça. Aí tem a Isso. parte da suplementação, um trevo vermelho, que Uhum. ajuda na questão de fogachos. Isso. Então, um iam mexicano. Então, tem muita coisa para a gente colocar para essa paciente, Isso. muita coisa mesmo. Mas adianta eu colocar tudo isso, ela tem um estilo de vida todo desregulado. Adianta eu dizer à paciente como isso, e não perguntar nada do intestino dessa paciente. Eu não sei como é que funciona o intestino dessa paciente. Então, não tem Uhum. como. Eu sento com ela e me diga aqui como é seu sistema. A minha anamnese já é extensa, são quase 25 páginas. Então, já me descreva aqui tudo o seu intestino. A rota fica com gases, tem azia, aí eu destrincho tudo. Aí a gente Uhum. vai perguntando. Aí Uhum. depois a gente passa para outras, para parte de alergias. Tem asma, aí Uhum. parte de pele, tem rosácea. Aí parte de Isso. tireoide. Tem algum problema de tireoide? Tem hipotiroidismo, ainda que subclínico. É Isso. muito Porque extenso, mas tudo eu lhe isso, né? digo, quando a gente trabalha dessa forma, infelizmente, assim, a gente não vê um compromisso tão grande com a nutrição como a gente Uhum. gostaria. Porque Uhum. a nutrição, ela é fantástica. É A verdade. nutrição é linda. Quando eu pego uma paciente, assim, que, por exemplo, tá querendo, tá em fase perimenopausa, tá querendo melhorar, equilibrar mais seus hormônios, melhorar a Isso. questão da progesterona, que a queda da progesterona é aquele caos para a mulher. E a Uhum. gente associa parte da nutrição, a alimentação, parte da alimentação, parte da suplementação, olhe para o intestino, especifico para ela tudo com um roteiro, sabe? Uhum. O que ela tem que fazer, os cuidados que ela tem que ter.
Então, é muita coisa. A gente vai organizando essa paciente e aí a gente vai Uhum. vendo resultados lindos. Quando a gente, né, eu digo muito para as mulheres, sabe, Carol? Olha, até 39 anos, você pode até, era até opcional, sabe? Você ter uma boa dieta, era até opcional você ir ou não fazer uma musculação depois dos 40 anos. Vira, assim, um medicamento. Vira um Eu não dou nem medicamento. essa opção, viu? Eu digo sempre, a gente faz poupança de tudo. É A verdade. gente faz poupança de colágeno, poupança de músculo, né? Porque que hoje a gente vê pessoas com doenças tão sérias, por exemplo, o câncer. O problema do câncer muitas vezes é a sarcopenia, é não ter o músculo. O Não ter o músculo está ligado músculo. à imunidade. A Isso. gente sabe que músculo e imunidade não tem como a gente desassociar. Então, Hoje em dia que a gente está estudando muito essa parte da medicina integrativa, né? com cuidado, com zelo, Hum. podando aqui, tem excessos. Eu sempre ando Isso. aqui na linha do meio, eu não Uhum. olho para os excessos, porque de fato tem excessos. Tem coisas que você vê que são esdrúxulas. E Uhum. também tem aquela medicina muito clássica. Era a medicina que meu avô trabalhava e que eu admiro, sabe? Mas a Uhum. medicina avançou. É verdade. Então, e também tem tanta coisa que a gente pode aplicar da medicina chinesa que eu aplico no consultório, que é lindo, né? Os Maravilhoso. chás, por exemplo, um chá Isso. verde, toda mulher na perimenopausa. Aliás, toda mulher devia ser fã do chá verde. Chá verde é rico em Hum. epigalocatequina 3-galato, então são catequinas que elas são maravilhosas para a pele da mulher, para Hum. colágeno, para sistema gastrointestinal, para tudo. Então, é Hum. muita coisa, né, O que a chá mulher... verde, ele não é o Não. detox, mas ele é bom. Quando a gente fala em detox, a gente tem que pensar em quê? Em fígado. Tá Hum. certo? E quando a gente pensa em fígado, a gente pensa em alimentos ricos em enxofre, em sulfuranos, em polifenóis. Então, quando Uhum. eu digo que eu vou fazer um detox na minha paciente, eu não posso limitar a chá verde. Dizer que é só o chá verde, né? Carol, vamos falar um pouquinho da SOP, né? Que é uma doença hoje em dia tão comum, né? Que a gente pega bastante no consultório. O que a gente pode aí falar de recomendação para essas pacientes da SOP com a relação à nutrição? Paciente da SOP é uma caixinha de surpresa. A gente tem os fenótipos da SOP. Então, o paciente chega, eu preciso saber qual é o fenótipo. É o fenótipo tipo A, tipo B, é o fenótipo mais clássico, mas eu Hum, lhe digo que o grande problema da paciente de SOP, que não é o que dá diagnóstico de SOP, mas é algo que é bem presente nas pacientes com SOP, que é a resistência à insulina. isso. Então, é um plano alimentar em torno de 45% de carboidrato, um plano alimentar rico em polifenóis, a atividade física tem que estar presente, e a Uhum, gente vê grandes avanços nessas pacientes com SOP, porque é uma paciente hormonalmente falando muito desequilibrada. Olhar intestino, olhar fígado, fazer todo esse olhar criterioso para uhum. paciente com SOP. Carol, vejo com tanta dificuldade as pacientes com SOP magras. Para mim, Sim. é um grande desafio. Porque a gente não pode, por exemplo, pegar uma paciente magra, ajudar ela a resistir à insulina com a Ela metformina, é porque ela passa mal, né? Então, a gente acaba que se prende muito à parte nutricional para tentar, né, ajustar essa paciente, né? A paciente obesa, eu até considero uma paciente de melhor manejo. Porque acaba que ela perdendo ali aquela massa gorda, ela começa a realmente ter uma regularidade, ter uma melhor qualidade de ovulação. Mas a paciente magra. É um desafio, tanto para a SOP quanto para a fertilidade. A fertilidade é do mesmo jeito. As Hum, pacientes com magreza, elas dão mais trabalho do que as pacientes obesas. olha. Então, aí a gente vai ter que destrinchar, distribuir carboidrato, distribuir proteína, procurar ajuda se essa paciente tem anovulação, tem suplementação que ajuda muito, como minoxidil, se associar aí com a metformina. Então, tem muita coisa para fazer, né? Quando a gente destrincha, divide o plano, até mesmo proteicamente falando. Então, por Uhum, exemplo, deficiência também de cálcio. É péssimo para paciente com SOP. E a gente estava numa moda de tirar o leite. Não que o leite não seja inflamatório. uhum, Mas tirou, tem que substituir. Então, pacientes magras, aí é magra, não toma leite, não come proteína. Olha só o BO dessa paciente. uhum, O óvulo, os ovários, perdão, precisa de cálcio para maturar. Aí uhum. chega magra e faz, eu não tomo leite, não como muita proteína. Quando você vai ver a quantidade de proteína, é isso aqui.
pouca quantidade, né? Não Acaba que pode não faltar consegue, né? proteína, não pode faltar o cálcio. O cálcio, se eu tirei o cálcio, eu coloco o gergelim, eu coloco todas as outras fontes, o tofu, as outras fontes de cálcio, para não Uhum, deixar a paciente sem o cálcio. Então, uhum. é um olhar É, criterioso. acaba que é realmente eu lá na clínica, Carol, tem uma médica que faz a medicina tradicional chinesa. E Ah, eu ela sou fã. não é, e ela disse: Olha, Ju, aqui a gente pega duas pacientes com SOP, uma obesa e uma magra, a gente vê que elas têm padrões Totalmente totalmente diferente. diferentes, né? É a mesma doença, mas com É, padrões totalmente diferentes. Então, totalmente o diferente. tratamento vai ser completamente É. diferente, né? A abordagem de uma não pode ser a abordagem da Não, outra, de jeito nenhum. né? Carol, então, quero te agradecer por ter vindo aqui compartilhado todo o teu conhecimento nessa noite, aqui na nossa segunda temporada do CopoCast. Eu que agradeço e já lhe espero no meu pódio fértil, hein? Eita, maravilha! Obrigada, Beijo, doutora. obrigada.